Gente, o assunto que nós estamos destacando desde o comecinho dessa edição, a Alemanha recomendou hoje, que a vacina de Oxford não seja aplicada em maiores de 65 anos. As autoridades de saúde dizem que faltam dados sobre a eficácia da vacina nessa faixa etária. E aqui no Brasil, essas informações foram pedidas pelo Ministério Público Federal, a Fiocruz. Sobre isso e muito mais, eu converso agora então com a pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, a Margarete Dalcomo. Margarete, boa noite, bem-vinda de volta ao Expresso. Aqui Mona Lisa falando com você, você me ouve bem? Muito bem, Mona Lisa, muito obrigada, boa noite. Boa noite, minha querida, bem-vinda de volta. O Caio Junqueira, meu parceiro, participa da entrevista. Margarete, começar então o papo reto aqui direto, eu faço assim sempre. Essa recomendação da Alemanha, aí falando então para as pessoas com mais de 65 anos não tomarem a vacina porque ainda faltam dados, preocupa você? Bateu para mim com uma certa preocupação, mas quem sou eu? Quero saber de você. Como é que isso pode repercutir para um dos principais grupos de risco, em todos os locais, que são os idosos? Não, boa noite, Mona Lisa, boa noite a todos. Não, absolutamente, isso não é objeto de uma grande preocupação para nós. Nós sabemos que não só na vacina Oxford-AstraZeneca, mas em outras vacinas, pode ocorrer a mesma observação. O que ocorreu é um fato. Todos esses estudos de fase 3, que foram feitos de início com profissionais de saúde, envolveram pessoas na ativa, digamos assim. Então, portanto, incluíram voluntários na sua fase toda inicial até 55 anos apenas. Então, deixaram de incluir o grupo justamente que tem a maior morbi-letalidade, digamos assim, que é o grupo das pessoas mais velhas, mais idosas. Então, o número de pessoas incluídas no estudo é menor do que seria desejável. Então, por essa razão, se infere uma eficácia supostamente menor, o que a nós não preocupa. Enfim, eu imagino que essa decisão da Alemanha deverá ser revista, inclusive à luz de outros países. A Inglaterra, por exemplo, vai continuar vacinando, nós também, o resto do mundo todo que usa a vacina de Oxford-AstraZeneca, e os estudos com a inclusão de pessoas de mais idade continuam a ser desenvolvidos e nós teremos resultados em muito pouco tempo relativos à eficácia em estudos. Lembrando algo que eu já disse, Mona Lisa, várias vezes, o que importa é o mundo real, é número de pessoas vacinadas e a interceptação da cadeia de transmissão e, digamos assim, o evitar casos graves e mortes. E não tenho dúvida de que não só essa vacina, como as demais que padecem, digamos assim, do mesmo problema, que é na população mais velha, possam proteger, não tem dúvida. Então, respondendo objetivamente, essa não é uma grande preocupação para nós. Que bom te ouvir nesse sentido, que bom ouvir isso, porque é muito importante. Você passou aí no finalzinho da sua resposta, antes da pergunta do Caio, eu só quero reiterar então. Quando você fala eficácia supostamente menor, mas já é fazendo o que se espera das vacinas nesse momento, Evitar o desenvolvimento das formas mais graves da Covid-19. É isso, Margarete? Exatamente, em todas as faixas etárias vacinadas, naturalmente. Por enquanto, nós vacinamos um número muito pequeno, Mona Lisa? O Brasil vacinou 0,5% da população até agora, quer dizer, é quase simbólico. Sim, Caio. Margarete, as diferentes vacinas, elas têm diferentes impactos nas populações, ou seja, uma determinada vacina de uma farmacêutica, ela é mais eficaz para quem tem comorbidade, outra para idosos, outra para grupos de risco. Há essas variações e é preciso, quando se pensar numa política de vacinação, combinar a eficácia das diferentes vacinas naquelas populações? Não, isso não é relevante. O relevante é que nós tenhamos muitas vacinas
para muitas pessoas. Isso é que é o relevante, Caio, no mundo real. Quer dizer, uma população como a brasileira, que teve uma epidemia da magnitude que nós, aliás, estamos tendo, né? Não é passado, é um presente, inclusive, muito exuberante e muito doloroso, que nós estamos vivendo com o recrudescimento da epidemia no Brasil. Sem dúvida nenhuma, o importante para nós é que nós consigamos, com a expertise acumulada do PNI, da própria rede do SUS, vacinar um número muito grande. Na verdade, esse impacto, a meu juízo, nós só vamos conseguir mensurá-lo ao longo do ano de 2021, quando nós pretendemos, ao longo do próximo semestre, pelo menos, termos alcançado aí, pelo menos, mais da metade da população brasileira vacinada. O que já me perguntaram muitas vezes, e antes que você me pergunte, Caio, se eu considero que isso é possível e plausível, perfeitamente. Nós sabemos vacinar, o que nós precisamos é ter vacina para aplicar. Sim, e continuar além da vacinação, né, com as medidas que são necessárias e que vocês todos aí, especialistas, quem tem autoridade, sim, do conhecimento, dizendo, temos que continuar tomando cuidado, medidas de distanciamento, asepsia das mãos, uso de máscara, isolamento social quando possível, isso tudo está reiterado. Margarete, minha querida, eu quero saber de você também, claro, como estudiosa, mas também alguém que está sempre muito antenada aí em todas as informações sobre essa disputa no mundo pela vacina, né? A União Europeia ameaçando barrar a exportação de doses da vacina de Oxford, AstraZeneca, porque eles querem a vacina lá. Isso é um temor aqui para a gente? Olha, Mona Lisa, de novo, né, essa questão, quer dizer, o ser humano mostra o seu melhor e o seu pior Sim. Em horas de tragédia, né? Então, numa pandemia, não há dúvida que o bilionário mercado das vacinas vai mostrar a desigualdade do mundo, ou seja, os mais ricos terão mais e mais rápido. Então, é isso, era o que nós gostaríamos que não acontecesse, é o que o sistema COVAX-Gavi veio para mostrar que pode ser diferente, no sentido de prover vacina para aqueles países pobres que não têm condição de fazer frente, digamos assim, ao poder econômico dos que mais têm. Então, assim, sem dúvida nenhuma, o Brasil, nesse sentido, tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que nós vamos produzir vacina no Brasil para brasileiros e nós temos 2 órgãos públicos de grande poder, digamos assim, de poder fazê-lo. Para isso, nós precisamos vencer essas etapas iniciais, ter os insumos farmacêuticos, etc., para poder começar esse processo. E temos a sabedoria já muito tradicionalmente conhecida, que é de saber vacinar. Agora, que a desigualdade estará, mais uma vez, demonstrada de maneira escancarada, não tenho a menor dúvida, nem nenhuma ilusão. Caio? Margarete, eu notei que em 2 respostas você citou mundo real e noto também em outras entrevistas que eu vejo suas, você cita bastante esse termo, no mundo real, há muito mundo irreal por aí no que se refere a vacinas, ou seja, avaliações equivocadas sobre o processo de vacinação e a eficácia das vacinas? Não é isso. É que quando nós dissemos mundo real, Caio, a gente relaciona isso a uma expressão epidemiológica que é de efetividade, né? Então, quando você desenvolve um ensaio clínico, né, nós medimos eficácia, nós medimos outros parâmetros. Então, sob ensaio clínico, é um paciente que foi randomizado, ele foi sorteado ao acaso para tomar vacina contra placebo, etc. Quando a vacina está regulada, regulamentada, aprovada, e ela vira um instrumento de proteção de saúde pública aplicada em grande escala, ao longo do tempo você mede o que eu chamo mundo real, quer dizer, em que condições você aplica a vacina? Você aplica a vacina em todo mundo, você não vai estabelecer condições de restrição, a não ser por situações clínicas, digamos, individuais muito particulares. E aí, ao longo de algum tempo, nós fazemos os chamados estudos de observação a posteriori, ou estudos chamados de fase 4, que são os estudos
já com o produto já comercializado, em uso no mundo real. Então, isso é que nós chamamos, não é que haja um mundo irreal. O mundo da pesquisa clínica é um mundo absolutamente indispensável, né? Vou repetir, indispensável, e aqui eu gostaria de fazer uma observação, Caio, que o que nós estamos vivendo com a questão das vacinas é algo extraordinário. Sim. Que tem que ser registrado, quer dizer, o ser humano produzir todas essas vacinas em menos de um ano para serem disponibilizadas para a proteção da população. É extraordinário. Sem dúvida. Margarete, o que é real é a relevância sempre do nosso papo, sempre que você faz a deferência aí de pegar um tempinho e conversar com a gente. Pedi muito para que você conversasse conosco, para a gente ouvir de você e fazer a pergunta que estava todo mundo fazendo. O que é essa história aí de uma restrição por parte da Alemanha para os mais idosos? E você disse que é assim mesmo, a vacina é segura. A Fiocruz também está soltando uma nota agora reiterando, então, a segurança da vacina de AstraZeneca Oxford. E é isso, vamos atentar à vacinação, vamos tomar cuidado e passar aí pelo que a gente tem que passar pela frente. Quer reiterar esse recado final, minha querida? E vamos lutar para termos vacina para a grande maioria da população brasileira, né? A vacina é um direito, né, numa situação como a que estamos vivendo, inalienável, então a população tem que ter consciência desse direito. E vamos nos vacinar. Isso aí. Todos. Você já está vacinada, né, Margarete? Com a primeira dose só. Ok, então fica quietinha aí e, claro, torcendo para que dê tudo certo. Muito obrigada, Margarete, até a próxima.